Olá, estamos aqui novamente no podcast de Prontas para o Jogo. Se você não ouviu o último podcast que a gente falou das mulheres aí, é muito importante essas mulheres que fizeram toda a diferença durante a pandemia. Vai lá e ouve o outro podcast antes de começar a ouvir este. Nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema que, assim, muita gente fala sobre ele, mas na realidade, o que a gente quis trazer hoje com essa convidada que a gente tem muito especial é uma abrangência tanto no mundo profissional como para as mulheres e como para as crianças, para ver se a gente pode conectar esse tema, que eu vou falar para vocês, com toda essa área e essas pessoas. Hoje a gente convidou a Malu, que é a Maria Luísa Salvador. Ela é consultora na área de inteligência emocional. Inteligência emocional, todo mundo deve conhecer esse termo, mas profundamente a gente quer saber da Malu o que é, como que a gente pode aplicar, quais são os resultados da aplicação da inteligência emocional na nossa vida, quais comportamentos a gente pode mudar e o que pode acontecer depois que a gente fizer isso e melhorar, né? Porque a gente sempre pensa do lado da melhora, do lado do positivo, o que a gente pode trazer de bom com essas mudanças que a gente faz na nossa vida. E a Malu, eu conheci a Malu por quê? Porque ela participou de uma entrevista comigo lá no início, em 2018, quando eu comecei o Movimento em V. Eu convidei a Malu para falar sobre a mudança de vida dela, porque ela trabalhava num navio. E se você ainda não viu esse vídeo que está lá no YouTube do Movimento em V, é interessante você ver também. Ela trabalhava por muitos anos, ela trabalhou por muitos anos no navio, e ela conta toda a trajetória dela do navio e hoje trabalhando com inteligência emocional. O porquê que ela começou isso e como ela transformou a vida dela, ok? Então, gente, vai lá também para ver esse vídeo no YouTube do Movimento em V. Vamos lá, Malu, tudo bem com você? Oi, Cris, tudo bom? Obrigada pelo convite. É um Imagina, é um prazer estar prazer. aqui. É um prazer para a gente também ter você aqui no nosso podcast para falar desse tema tão importante na nossa vida, principalmente hoje, né? Nesse estresse e tudo isso que todo mundo vive no dia a dia. Com Malu, certeza. para fazer a coisa bem prática, assim, e para a gente não ficar, ai, por que isso, por que aquilo, porque você sabe, né, que a gente é mulher, a gente fica atrapalhando todo mundo, porque a gente quer saber de tudo. Então, a gente pode começar com a Ana, que é uma pergunta um pouco mais abrangente, e assim você explica um pouco da inteligência emocional antes da gente partir para as outras perguntas, pode ser? Com certeza. Vamos lá. Tá bom. Oi, pessoal. Então, Malu, eu queria entender primeiro como começar a desenvolver a inteligência emocional e como a inteligência emocional pode impactar no desenvolvimento profissional. Ai, desculpa, eu estava no mudo. Tá bom, ótima pergunta, Natasha. Então, bom, o primeiro passo para pensar no desenvolvimento da nossa inteligência emocional é se conhecer. Então, seria o autoconhecimento, né? Como a Cris estava falando, eu sou consultora de inteligência emocional e eu fiz todo esse trabalho junto com a Six Seconds no Brasil, que é a maior organização mundial de inteligência emocional. E o legal é que eles trazem essa questão da inteligência emocional de uma forma mais prática, até mesmo, né, saindo daquela teoria e falando para a gente, ok, então como que a gente consegue... Ah, desculpa, gente, eu tenho uma convidada especial aqui do meu lado. Então, como que a gente consegue tirar da teoria e trazer para a nossa vida prática pensando nos nossos comportamentos, né? Então, o autoconhecimento, ele é o primeiro quadrante que é composto por algumas habilidades, como identificar as emoções que são despertadas, né, e as situações que podem, na nossa vida, trazer determinadas emoções. E além disso, nós temos alguns padrões de pensamento e de comportamento que essas situações elas podem desencadear. Então, se nós pararmos e começarmos a perceber os nossos pensamentos e os nossos comportamentos, a gente começa o trabalho do autoconhecimento. A tua segunda pergunta foi
como que a inteligência emocional pode impactar no desenvolvimento profissional. Isso. Bom, então é o seguinte, se a gente pensar que os estímulos externos, eles entram no nosso cérebro, e pensando num percurso completo, eles passam pelo sistema límbico e vão até o neocórtex, que é onde as informações são processadas e analisadas, porque o neocórtex, ele é o CEO do cérebro, né? Então, ele processa e ele faz com que as informações sejam analisadas de forma racional. Então, a gente tem a racionalidade da coisa. No entanto, dependendo do tipo de estímulo que a gente recebe, se o nosso cérebro identificar que esse estímulo ele pode ser uma ameaça, ele acaba fazendo um percurso curto. O que acontece? É como se a gente tem duas amígdalas, as amígdalas do cérebro, né? Então, essas amígdalas, elas são responsáveis por identificar ameaças. E aí é como se elas sequestrassem o nosso cérebro e fizessem com que a gente tivesse aquele branco do nervosismo, enfim, de situações, de reações primárias. Então, a partir disso, o que acontece? Acontece uma descarga química no nosso corpo e é como se a gente reagisse simplesmente àquele estímulo, ao invés de levar ele para o neocórtex e ter todo um processo racional. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a grande questão é justamente, em várias situações do nosso dia a dia, seja no trabalho, seja na vida pessoal, enfim, a gente encontra essas situações. E isso pode muitas vezes impactar diretamente a nossa vida profissional e o nosso desenvolvimento. Então, se eu identificar, se eu tenho consciência, se eu consigo parar para pensar que essas coisas podem impactar negativamente, o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? Então, então a gente já entra aí, segundo a Six Seconds, no segundo quadrante, que é o quadrante da autorregulação, que é refletir consequências, identificar, navegar as emoções, pensar na nossa motivação, que é justamente um trabalho que a gente poderia chamar um trabalho de back-office, né? É onde eu faço um planejamento da minha vida e determino o que eu quero para minha vida, e traçando esse objetivo de vida, eu consigo entender aonde que eu vou reagir e aonde que eu não posso reagir, aonde que eu preciso ser racional, ou seja, parar, pensar e identificar que eu tenho emoções que estão ali borbulhando e que podem trazer reações negativas para o meu desenvolvimento e para minhas interações de relacionamento. Bom, fazendo esse planejamento de back-office, eu consigo aumentar o meu nível de autorregulação, que ele seria chamado de autocontrole. Mas, assim, na verdade, o autocontrole ele seria o controle das emoções. E os seres humanos, como seres emocionais, a gente não consegue controlar as emoções, a gente só consegue navegar as emoções. Então, entender por que aquela emoção está ali, por que ela está vindo à tona e qual informação ela está trazendo para mim. Então, se eu consigo fazer essa autoanálise e parar para pensar antes de reagir, eu já consigo entender e saber exatamente como que eu posso reagir para ter resultados positivos e o que eu tenho que evitar que vão me trazer resultados negativos. Somado a isso, uma comunicação eficaz, ela vai impactar positivamente não só o meu desenvolvimento profissional, mas todas as áreas da minha vida. Então, né, o primeiro passo para a gente lidar com esses desafios e conseguir melhorar os nossos relacionamentos e até mesmo a vida daqueles com quem a gente convive é justamente tendo a consciência desse processo. Não sei se ficou muito... Fala, Cris. Oh, super. Então, Malu, agora, assim, pensando sobre isso que você falou, eu tenho uma dúvida.
Por quê? Porque é quando a gente tem essas emoções, né, pelo que eu entendi, a inteligência emocional, ela vai trabalhar no controle dessas emoções, correto? Sim, Então, assim. assim, ela vai trabalhar que você tenha o autocontrole para você conseguir depois tirar um proveito positivo daquilo e mudar, ok? Agora, a minha pergunta é: quando eu falo de inteligência emocional, eu meio que confundo com agilidade emocional, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de agilidade emocional, a gente fala da sensação daquelas emoções, que na verdade você pode sentir aquelas emoções, não há nenhum problema em você sentir aquelas emoções. No entanto, você tem que compreender essas emoções, conectar elas com os seus valores e depois você tomar isso como uma maneira também de você conseguir controlar isso, mas no sentido não de que aquela emoção é ruim, e sim daqui aquela emoção é advinda de alguma situação que você está passando naquele momento. Então eu queria saber, porque aí me confunde um pouco, sabe? São temas relacionados ou não são relacionados? O que você acabou de me descrever, Cris, é justamente o navegar emoções. Porque as emoções, elas estão ali, né? Então, por exemplo, essas reações que nós temos, por exemplo, são os padrões de comportamento que cada pessoa tem, eles foram criados em algum momento e ele é derivado de experiências de vida que fazem com que o nosso corpo, desculpa, criem as sinapses. Então, o nosso cérebro, o que ele quer? Ele quer automatizar alguns processos. Nessas automatizações, o que a gente faz normalmente? Quando a gente identifica alguma situação, a gente busca uma forma de lidar com ela da maneira mais fácil, que é justamente a formação dessas sinapses e a automatização e a forma rápida de lidar. Então, e aí se cria um padrão de comportamento, positivo ou negativo, independentemente. O que você estava me descrevendo da questão das emoções estão ali, independentemente delas serem positivas ou serem negativas, eu posso identificar e saber como lidar com elas, é o navegar emoções. Porque eu não consigo controlar uma emoção, eu não consigo falar para ela, não, emoção, você não vai aparecer. Você fica quieta, eu não quero você aqui. Ela vai aparecer. O interessante, o importante é saber o que fez com que ela aparecesse. E essa emoção, ela é negativa, por que ela está me trazendo alguma coisa negativa, uma informação negativa a partir dessa situação ou dessa informação? Porque a situação, a informação, sem o interlocutor, ela é nula, ela é neutra, né? É o interlocutor que vai dar o sentido para essa informação ou a situação. É a forma como ele vai lidar, são as emoções que são criadas, e justamente se ele vai ativar um padrão de comportamento de forma automática, ou se ele vai levar essa informação até o neocórtex, elaborar, analisar e dar uma resposta a partir da análise que ele fizer para aquilo que ele precisa obter como resultado. Não sei se... Pode falar, Ana. Não, eu só ia comentar que seria perfeito se a gente pudesse falar, não, emoção aqui não tô afim, só quero alegria, essa aqui sim, essa aqui não. Ia ser a melhor coisa do mundo, né? Não é? É bem isso mesmo. E daí a gente. Mas com o tempo a gente vai adquirindo um pouco mais, né? Você já não manda a pessoa para aquele lugar, você já fala. Né? Você, tipo, deixa o negócio, como diz a Jana. Como é que é, Jana, o final das frases que eu tenho que falar? O que você falou? Aquela vez que a gente conversou, quando a pessoa fala alguma coisa, depois no final, tá, querida, né? Como é que era? Tá bom? Tá bom? Você vai ali, né? Falar essa coisa de inteligência emocional é uma coisa interessante, né? Porque assim, você vê, teoricamente, na teoria, assim, parece simples, né? Parece uma coisa simples. Então eu falo assim pro meu marido: você não tem inteligência emocional. Você não tem inteligência emocional para lidar com X, para lidar com Y. Nem eu sei o que é essa porra de inteligência emocional direito também, né? Acho que eu entendo um pouco mais que ele. Já fiz PNL, Programação Neurolinguística, você deve, né? Claro, né, Malu? Saber essas coisas todas.
Mas eu acho que é interessante isso, essa conversa que a gente está tendo, aprofundando um pouco mais, que é complexo, mas ao mesmo tempo é simples de você assim, tá, existem emoções, nós não controlamos quando elas vêm, porém eu consigo, de alguma forma, enviar mensagens corretas a partir do momento que a gente identifica isso. Então, eu acho que o mais difícil realmente é identificar essas emoções. É porque eu acho que a maior dificuldade é essa, né? E também, assim, você não tem inteligência emocional. Cara, inteligência emocional é uma tonelada de coisas, né? Claro, eu não tenho, você não tem, ninguém tem. A gente vai buscando respostas internas, imagino, né? Sim, e assim, eu acho que é interessante porque, de fato, é um trabalho diário. E a partir do momento que a gente começa a ter consciência de que existem padrões de comportamento, de que eu posso simplesmente reagir a uma situação, ou eu tenho poder de escolha para não deixar com que as minhas amígdalas do cérebro sequestrem o cérebro e eu tenho uma reação, mas eu tenho a escolha de falar, não, peraí, deixa eu levar essa informação para o meu neocórtex, ou seja, deixa eu pensar nela antes de eu reagir, né? E com isso ter uma resposta intencional, né? E deixar de ser vítima das circunstâncias e das minhas explosões emotivas, né? Então, acho que é uma questão de, a partir do momento que eu tenho consciência disso, aí o trabalho de parar e pensar em cada resposta que eu dou para o universo é minha, né? É bem isso mesmo. É bem isso. É você parar e pensar, né? O duro é quando você para pensar e aí você fala, putz, agora eu não vou falar mais nada, né? Porque, tipo, parei, pensei e não, não quero mais falar nada. Acontece, gente. Acontece muito no mundo corporativo isso. Inclusive, vou fazer um post sobre isso, sobre essa questão de parar, pensar e não falar nada mais, silenciar para sempre, né? É uma inteligência emocional. Gente, desculpa, eu tô sendo atacada pela minha... desculpa, deixa eu só mostrar para vocês do que se trata. Um bichinho de pelúcia, praticamente. Foi meu presente de 2 meses, né, minha Lhasa. Então, ela tá num momento, assim, de muita energia. A gente conhece bem isso. A Natasha tem, eu também tenho 2 aqui, a gente entende isso tudo. A gente tem inteligência emocional para entender a sua situação agora, tá? Hoje, Ana, você quer fazer sua perguntinha? Assim, Malu, olha, eu vou puxar aqui para o lado do meu domínio, né, que é professora de francês, né, idiomas em geral. Então, assim, a minha pergunta é a seguinte: como que a inteligência emocional pode impactar na decisão de sair da zona de conforto para, por exemplo, estudar um novo idioma? Essa é a minha pergunta. Ai, muda. Ok. Bom, tem muito a ver com a motivação interna e até mesmo o otimismo, né? Então, que são 2 fatores que também compõem o segundo quadrante da autorregulação e da decisão de escolha. Então, tudo bem, se eu pensar, como que eu consigo... Então, é uma coisa que eu quero muito fazer. Então, eu quero muito aprender francês. Ai, mas eu tenho dificuldade, mas eu não tenho tempo, mas... né? Enfim, uma série de desculpas e até mesmo o fato de saber que eu vou ter que dispor de tempo, né? Enfim, e colocar na balança. Tudo bem, mas eu quero muito, mas tem todos esses poréns. Tá, mas se eu quero muito... Liz, por favor, só um minutinho. Se eu quero muito, por que não? O que eu vou ter a partir do momento que eu conseguir falar francês e ter um francês fluente? Então, essa motivação
ela vai me trazer algo que eu queira muito realizar? E aí o primeiro passo é entender por que existe esse desejo de realizar algo, né? E pensar no objetivo final. Às vezes esse objetivo final, ele fica uma coisa muito distante da nossa realidade de hoje. Mas se esse objetivo for dividido em metas, em pequenas metas diárias, a gente passa a perceber que isso não é tão grande assim, tão distante, mas que pode ser feito, que é viável, e a partir do percurso perceber que é possível ter um objetivo, um desejo realizado. No entanto, o que vai me mover é a minha motivação e o otimismo. Então, pensar positivo com relação àquilo e a vontade de realizar alguma coisa, um desejo muito grande. Que no fim das contas faz com que a gente aumente a nossa autoestima, enfim, uma série de coisas, não é verdade? Sim. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, não, é que tem outras, tem muitas emoções envolvidas dentro disso, né? E eu acho que o mais importante que você falou foi no início mesmo de a tomada da decisão, né? Mandei a mensagem, quero. Mas tem algumas coisas que estão totalmente ligadas mesmo à tomada de decisão, né, Malu? Acho que é isso. Você tomou uma decisão e eu acho que o que falta às vezes pra gente tomei uma decisão, mas eu não consigo sustentar essa decisão, porque atrás dessa decisão vem muitas mudanças, né? Então é mudança de comportamento, mudança de tudo. E às vezes a gente tem um pouco de preguiça mesmo de mudar, né? Então, às vezes só o otimismo e a motivação não são o suficiente. Você tá otimista, você tá motivado, mas tem outras coisas, tem outros aspectos também que pedem para que a sua decisão de mudar, a sua decisão de fazer de estudar um novo idioma, tem algumas coisas envolvidas ali, né? Algumas mudanças de comportamento, de paradigma, de tudo, né? É um pouco mais complexo, talvez, e eu acho que por isso que muitas pessoas deixam de lado, né? Sim, e o quanto isso vai me fazer feliz, né? O quanto isso vai me trazer felicidade, o quanto isso vai me proporcionar uma ida a Paris, que sempre foi o sonho da minha vida, né? Poder chegar em um bistrô, enfim, em um café e pedir um croissant com, né? Enfim, são essas pequenas coisas. Então, justamente, de repente, pode ser trabalhado em cima da montagem do quadro de uma realização pessoal, né? Até mesmo de um propósito de vida. E da própria felicidade. Então, da autoestima, da realização pessoal. Que nem a gente, hoje em dia, a gente percebe que o nível de depressão das pessoas aumentou muito. Principalmente por causa, enfim, do Covid e de todas as consequências que estão vindo junto com essa pandemia, né? Então, o quanto eu quero me deixar levar pelo negativismo da realidade atual e o quanto eu tenho o poder de escolha de mudar, nem que seja um pouquinho, a minha realidade, investindo 2 horas por semana, 3 horas por semana, que se a gente for pensar, é um tempo irrisório, mas que ele já nos traz uma perspectiva diferente, já nos traz uma visão de futuro, uma luz no fim do túnel, né? Até mesmo pensar que, tudo bem, a pandemia, ela existe, sim, ela está lá fora, mas aqui dentro, o que eu estou fazendo para que a minha realidade seja melhor? E para que hoje o meu dia termine melhor e o meu dia amanhã comece melhor, ao ponto de eu não precisar me render a uma situação externa de negativismo e que os noticiários trazem todos os dias, né, para dentro da minha casa. Então, é sempre a questão do poder de escolha, que é justamente o segundo quadrante da autorregulação. O quanto isso depende de mim. Sim, é muito isso. Eu estava até falando ontem com o Marcelo, porque a gente estava conversando sobre isso, porque tem uma menina no LinkedIn que entrou em contato comigo, acho que eu até falei com a Nai, com a Jana, não lembro, que ela é surda, né? E ela fez ela trabalhava em grandes empresas e tal, e ela fez um curso de inglês
E imagina, ela sofreu várias dificuldades, porque ela não conseguia. É difícil, né? Ela lê lábios e tal, mas você falar um outro idioma sendo surda. E ela foi para Irlanda, eu acho, se não me engano, ficou lá, fez. Então, para ela foi todo um desafio. E ela falou sobre isso e eu estava conversando com o Marcelo. Daí as pessoas colocam empecilhos na vida. E são pessoas normais, que não tem nenhum problema de discapacidade, nenhum problema de algum problema de deficiência. E ela fala, não vou fazer francês, não vou fazer inglês. A Gabi e a Jana sabem muito bem sobre isso, porque coloca obstáculo. Enquanto a Marcela, que é surda, conseguiu falar uma língua. E hoje ela se comunica, claro, escrevendo em inglês, ela lê lábios em inglês, passou por dificuldades, mas ela foi atrás do que ela queria. Então, assim, esse é um exemplo também de motivação, né? Do resultado que você vai ter após você conseguir o desenvolvimento dessa sua habilidade que você vai ter, né? Se você estudar, se você fizer, se você quiser. Então, são coisas bem... E daí o Marcelo até falava assim, pô, eu não falo francês porque eu falo que eu tive um obstáculo lá com a professora. Eu não falo inglês porque eu falo que eu tive um obstáculo lá com a professora do primário. E a minha... Você se coloca para pensar, não tem jeito. Sim, verdade. Gente, essas pessoas, elas são... Como é que fala? Inspiradoras, né? Inspiradoras. É isso mesmo. Gabi, você pode fazer sua pergunta? Vou fazer. Malu, eu estava aqui pensando, a minha pergunta, eu já estava com ela pronta, mas aí, conforme a gente foi conversando e eu fui ouvindo, eu queria falar outra coisa que tem a ver. Eu vou explicar o que é. É típico da Gabriela Cajueiro, né? Muda tudo. É o seguinte, eu cresci, assim, ouvindo muito a minha mãe falar assim, ó, se eu conseguir fazer tal coisa, a gente vai viajar, ou se eu conseguir, sabe, era um se, né? E aí eu me encontrei uma mulher adulta cheia de si. Então, tudo eu tinha. Aí eu comecei a perceber que o si, ele me atrapalhava a ter coragem para fazer as coisas. Agora que eu tô ligando, eu descobri que isso talvez seja a inteligência emocional, um bloqueio, né? E aí eu comecei a substituir o si pelo quando. Então, em vez de falar se eu conseguir, quando eu conseguir. Então, eu tenho que arranjar um meio para chegar lá, né? E quando eu percebi isso, eu comecei a tentar trabalhar isso com os meus filhos. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um irmão que é 10 anos mais novo que eu. E o meu irmão é fruto do si também. Só que bem mais leve, né? Porque ele já pegou, assim... e a minha mãe morreu, ele estava muito novo, ele tinha 12 anos. Então, quem terminou a criação do meu irmão fui eu. E aí eu já fui introduzindo que o si não existe, é o quando, é o quando. Mas ainda tenho dificuldade com ele de convencê-lo de falar quando, não é se. Aí eu vou até falar para ele ouvir esse podcast. Aí o que acontece? Quando ele me liga, ele mora em São Paulo, ele me liga, eu fico falando com ele até 4 horas da manhã no telefone, porque eu fico falando, Fábio, não é se, é quando. Quando você fizer isso, você vai... Enfim. Então eu vejo que o trabalho que eu fiz, talvez de inteligência emocional inconsciente com ele, ainda está sendo lento, sabe? Mas eu tento fazer com os meus filhos, eu comecei acho que um pouco antes, e aí eu vejo que os meus filhos não têm si. A minha filha mais velha até tem, mas a mais nova fala, eu vou fazer, ela não fala nem mais quando, sabe? Eu vou fazer, e ela tem 10 anos de idade, então eu vi que deu resultado. Apesar de eu ter aplicado nela uma coisa que eu ainda fico... E aí eu queria te perguntar isso. Como é que a gente faz para trabalhar nas crianças esse processo de inteligência emocional? Principalmente os que a gente identifica que a gente tem problema, sabe? Que é ruim, é prejudicial. Nossa, muito legal o que você está falando, porque a questão do si, ele é um padrão de pensamento.
ele acaba... Porque o quanto realmente alguma coisa para acontecer, ela precisa ter um passo anterior, né? O quanto realmente uma coisa depende da outra, né? O se eu fizer isso, eu consigo... Nananã. E até mesmo quando, né? O quando é o quando eu vou fazer. Aí já é uma definição tua. Eu vou fazer quando eu estiver pronta, enfim. Ou, né? E aí, uma série de... Todas as reticências que vêm depois. A questão das crianças, sim, as crianças, elas são muito condicionadas pela forma de pensar e de agir dos pais, porque são os principais influenciadores, né? A questão do trabalho da inteligência emocional, ele é um trabalho de autoconhecimento e de autorregulação, e, no entanto, ele depende das interações sociais. Na verdade, por exemplo, eu acredito que o momento atual ele seja muito favorável para os pais terem maior acesso às crianças e conseguirem fazer um trabalho positivo com os seus filhos, né? Então, por exemplo, o próprio fato da pandemia, ele traz uma proximidade muito grande entre pais e filhos. Eu acredito que a maioria das pessoas estejam dentro de casa, enfim, as crianças também sem escola, tudo mais. No entanto, muitas vezes as crianças acabam ficando na tecnologia, os pais resolvendo as suas vidas, e por mais que estejam no mesmo ambiente, eles não estão interagindo, né? Não o tanto quanto poderiam, ao ponto de criar uma situação, um ambiente positivo para a criança e pensar em desenvolver a inteligência emocional da criança. Deixa eu ver se eu vou responder a tua pergunta, porque eu já estava, acho que eu vou seguir o padrão que eu estava pensando, a minha linha de raciocínio. O fato dos pais conseguirem interagir com as crianças através de jogos, né? Eu acho que o jogo é uma coisa muito legal, porque ela traz circunstâncias e situações nas quais as crianças vão ter que lidar com uma situação que está fora dessa tecnologia. Então, tem a interação com as pessoas e tem a interação com o jogo em si. Então, proporcionar jogos, tanto como quebra-cabeça, que vai fazer com que a criança pense um pouco mais sobre uma estratégia, ou sobre onde colocar as peças, ou sobre aquela situação, ao invés de ter respostas prontas, dadas pela tecnologia, né? Ou até mesmo jogos de tabuleiro, onde há interação entre pais e filhos, e traga situações como perder uma partida, ou como não soube responder, ou, né? Então, essas questões que, na verdade, são o que a gente encontra na vida. E são as questões que vão trazer reflexão, frustração, e até mesmo para que eu consiga entender como lidar com aquela situação. A frustração, ela faz parte do autoconhecimento e da descoberta do e agora, o que eu faço com isso? Né? Então, eu sou muito a favor dessa interação através de jogos entre pais e filhos. E, claro, né, o auxílio dos pais e o ambiente seguro e positivo para que aquela interação fique como uma experiência positiva para a criança, faz toda a diferença. Né? Porque você ter a segurança de um lar, um ambiente seguro, os pais que te auxiliem e tudo mais, faz com que você lide muito mais facilmente com frustrações e com desafios e situações difíceis na vida. Sim. Não sei se eu respondi. Sim. A questão maior que eu vejo agora, atualmente, é o seguinte, que os filhos, os pais, eles estão tão condicionados a fazer tudo o que os filhos querem, por suprir uma deficiência, por não estar 100% do tempo com eles, que eles acabam fazendo mais e não deixando a criança viver momentos de frustrações que elas deveriam viver. E aí, quando chega no mundo, elas ficam depressivas, porque elas não sabem lidar com essas situações terríveis que acontecem. Porque, normalmente, são situações que a gente
gente lida. E antigamente, pelo menos na minha época, não sei, né, de vocês, mas antigamente era totalmente diferente. Meus pais falavam, não é não, e pode chorar, e pode não sei o que não vai ter. E então, assim, também acaba que a inteligência emocional, não sei se é o que a minha mãe fala, tipo, tá, mas você vai tratar seu filho assim. Por quê? Porque você tem questões de direitos da criança, você tem questões que levam a trabalhar soft skills e não sei o quê dentro das escolinhas, desde pequenininho. Mas e aí, quando você tem uma situação de desespero, de frustração, a criança não sabe como agir. Ela não sabe como agir, porque ela não passou por aquilo. Então, tipo, são pontos assim que eu sei que é uma discussão muito complexa, eu nem tenho filho para falar disso, mas eu falo do filho dos outros e da criação dos outros. Mas tudo bem. Mas eu acho que é bem complexo esse tema aí de filhos, né? Mas a Gabi, esse ponto aí da Gabi é bem legal, porque pelo menos você reconheceu, né, Gabi? O que tava te travando aí nesse si e depois você conseguiu passar isso para os seus filhos e para o teu irmão, né? E isso é legal, porque aí é um movimento aí bem positivo de tentar mudar, né? Essa questão que você encontrou em você. Muitas vezes a gente não para pensar, né, o que está errado com a gente. Só para apontar o do outro, mas no nosso mesmo. A maioria das pessoas, né, a maioria das vezes, isso acaba acontecendo realmente. A reflexão, né, sobre o quanto a responsabilidade é minha, né, o quanto eu sou responsável pelas coisas que acontecem na minha vida. Né? Sim, sim. É o que eu falo também. Ontem até eu estava escrevendo um tema bem polêmico sobre empoderamento feminino. Daí eu escrevi um tema muito polêmico, sabe? Porque eu não gosto dessa palavra, não sei porquê, eu tinha uma visão dessa palavra um pouco do mundo corporativo, relacionada ao empowerment. Porque quando a gente fala de empowerment em mundo corporativo, é aquele negócio, eu tenho que dar o poder ao outro, para o outro tomar a decisão, para ele conseguir um resultado e ele vai ser beneficiado, ou ele vai tomar todos os riscos daquela decisão que ele fez, por causa do poder que eu dei para ele. E aí, quem sou eu para dar o poder para ele, sabe? Tipo, daí eu não gostava muito desse termo. No entanto, eu fui estudar um pouquinho mais sobre empoderamento feminino. E, não, daí eu escrevi tudo, o texto tal, falando dessa coisa, mas ligada à parte corporativa. Aí eu falei, Marcelo, dá uma olhada. O Marcelo falou, ixi, tá horrível, assim, porque, né? Tipo, isso daí vai gerar uma polêmica tão grande que, tipo, você tá falando só do mundo corporativo, mas tem a ver com questões individuais, é muito mais complexo o tema do empoderamento feminino do que isso. Aí na hora eu pensei, mas como assim? Tipo, nossa, fiquei 3 horas aqui para escrever um negócio. Aí depois pensei e falei assim, não, mas eu acho que ele tem razão, deixa eu estudar um pouquinho mais sobre isso. Aí fui lá estudar e, gente, não é que ele estava certo? Ele simplesmente estava certo, porque na verdade o empoderamento feminino não é você dar o poder para outra pessoa como um líder ou como. Não, é você tomar consciência da causa, né? Da equidade de gênero, porque na verdade existe, é real, tá lá, é verdadeiro, tem pesquisa, a gente que viveu no mundo corporativo sabe que existe isso. E aí é você tomar consciência dessa causa e você fazer alguma coisa para mudar isso. É você agir. Então, olha, se eu não tivesse essa inteligência, eu acho que eu tô tomando essa inteligência emocional cada dia mais, de verdade, sabe? Eu tô compreendendo o negócio. Porque se fosse antes, eu juro por Deus que eu ia publicar um negócio que poderia me ferrar, de verdade, sabe? Porque eu não ia ouvir o Marcelo e ia falar, o que ele sabe disso, sabe? Tipo, então não, eu fui lá no, como é que é, Malu, no negócio, lá nas amígdalas, essas amígdalas lá do cérebro, não sei o quê. Você não deixou com que as amígdalas do seu cérebro sequestrassem o seu cérebro, que houvesse o sequestro das amígdalas. Isso, não sequestrou as amígdalas. Olha que legal. Não houve o sequestro das amígdalas. Você teve o seu poder de escolha. Você decidiu escolher.
Aí, gente, nossa, muito legal. Adorei esse termo. Vou usar, inclusive, hoje no Stories. Sequestrar as amígdalas, né? O sequestro das amígdalas. O sequestro das amígdalas. Muito legal. E aí, já indo para esse meio que eu tô falando, de mundo corporativo e também de mulheres e tal, queria te fazer uma pergunta. Você acha que as mulheres... Não é acha, não. Existem pesquisas e tal, dizendo que as mulheres, elas têm um pouco mais de inteligência emocional que os homens nas tomadas de decisão? Sim, existem pesquisas, né? Que nem eu li um tempo atrás uma pesquisa publicada pela Forbes que falava que as mulheres de 12 competências da inteligência emocional, elas superaram os homens em 11 e em uma eles empataram, que era do autocontrole, né, emocional, que na verdade é a questão do navegar emoções e não deixar com que as amígdalas sequestrem, que haja o sequestro das amígdalas. Mas, na verdade, em termos científicos, se a gente for pensar fisiologicamente, o cérebro ele é um órgão do corpo e, enfim, igual para todo mundo, né? Então, todo mundo nasce com um cérebro igual e, conforme ao longo da vida, a pessoa vai desenvolvendo determinadas áreas e assim por diante. Essa questão das mulheres, na verdade, eu acho que tem alguns pontos que definem esse desenvolvimento da inteligência emocional, de repente, mais nas mulheres do que nos homens, como, por exemplo, o instinto materno, que eu acho que é uma coisa que faz muita diferença, porque por mais que mulheres que não sejam mães não tenham essa experiência, né, com o filho tal, para conseguir desenvolver determinadas competências, mas a gente tem isso dentro de nós, né? Então, a partir do momento que você, como mulher, deixa de lado as tuas prioridades e pensa no outro, né? Passa a ter o olhar pela perspectiva de uma outra pessoa, você já começa a fazer exercícios que vão aumentar alguns pontinhos da tua inteligência emocional, que daí você, de repente, consegue começar a trabalhar uma empatia, que por mais que a empatia seja se colocar no lugar do outro sem julgamento, que é uma coisa que eu, sinceramente, não posso dizer que é impossível, mas eu acho que é uma coisa, né, enfim, de repente, sobre-humana, porque você se colocar no lugar do outro sem julgamento, você tem que viver a vida que essa pessoa viveu, pensar da forma como ela pensou, para que você consiga entender de forma, como é que fala, integral as decisões e os sofrimentos e tudo mais. Eu acho que realmente, né, enfim, talvez não seja uma coisa tão viável assim. Mas você já começar a se colocar no lugar do outro sem julgar e pensar na situação dele, né, tirando as tuas prioridades, isso já é um exercício muito forte de inteligência emocional e social, né? E além disso, tem um outro fator mensal, que as mulheres, elas, né, enfim, a gente passa por questões hormonais todos os meses, que fazem com que um turbilhão de emoções venha à tona e que muitas vezes a gente não consiga evitar o sequestro das amígdalas, né? Então, o sequestro das amígdalas, ele traz consequências nas nossas vidas, normalmente negativas. Então, quando a gente percebe que a gente tem a TPM, que essa TPM nos traz determinados momentos de irritação, que esses momentos de irritação fazem com que a gente aja de uma determinada forma, responda de uma determinada forma e consiga perceber as consequências negativas de tudo isso, você já conseguiu refletir consequências. E aí você já consegue pensar e identificar, opa, tô na TPM, opa, alerta vermelho, preciso parar, preciso pensar. Eu não consigo falar para a emoção ficar quieta ali, mas eu consigo parar e não deixar com que as amígdalas sequestrem o meu cérebro
e eu pare um minutinho e pense e fale, não, peraí, deixa eu levar essas informações para o meu neocórtex, porque eu quero que essas informações sejam processadas, analisadas e que exista um raciocínio antes da minha resposta vir à tona. Aquela velha história, né, Malu? Você tá naqueles dias, você faz o quê? Se tranca. Não pode tomar nenhuma decisão importante. Vai mandar a babá embora, vai mandar a empregada embora, vai dar um tapa na cara do marido, vai dar. Aquele dia é um dia, é 1, 2 dias no máximo, talvez não dá nem 48 horas. Só que a gente esquece às vezes, né? Pô, todo mês eu tenho 41 anos, gente. Às vezes eu esqueço que existe aquilo. Aí toma uma decisão, fala alguma coisa. Aquele dia não é dia de tomar decisão. Não é dia de assinar contrato, fazer viagem. Eu vou alugar um Airbnb aqui, tô louca. Não é dia. Aqueles 2 dias, pô, você tem 30 dias para fazer. Você vai fazer isso bem no dia. Você vai comprar um carro, né? Trocar de carro. Vou trocar de carro. Fiquei louca, vou trocar de carro hoje. Naquele dia não é de tomar decisão, né? Eu acho que isso também é inteligência emocional, você não tomar decisão nesses dias. Você fica quieta, se tranca no quarto e nem sai da rua. Sim, é o autoconhecimento, é você refletir consequências, é você parar e falar, não, peraí, gente, um dia do meu mês vai ferrar com o resto da minha vida. Não, peraí. Não é, porque isso acontece, gente. De repente é uma decisão que você toma, é uma resposta mal dada, que você pode acabar com o projeto, acabar com a tua carreira, com o teu casamento, né? Eu entendi. E ainda assim, é por isso que eles chamam a gente de loucas, por causa desse negócio aí, porque sempre nesse dia é muito interessante. 48 horas de loucurinha. Às vezes nem isso. Ah, isso é louca. Não, vamos falar a verdade. Nesses 2 dias tem uma loucura bem acentuada. Não, para você conseguir construir uma reputação, você leva uma vida, né? Para você acabar com ela, basta um segundo. Então... Não, mas o pior que eu fico pensando é o homem que não passa por isso e faz essas coisas que a gente faz do mesmo jeito. Então, tipo, ele tá mais louco que a gente, entendeu? Sim, ele não tem essa desculpa do hormônio, não. Exato. Malu, basta um segundo não, basta uma TPM para acabar com a reputação. É verdade, gente, é verdade. Agora, por exemplo, eu acho que a mulher ela é beneficiada porque todo mês ela consegue fazer esse trabalho de, gente, peraí, calma, eu tô naquele momento, não sei o quê. Então, você consegue, né, pensar e começar a desenvolver um pouco mais a sua inteligência emocional, porque você passa por um sofrimento, você passa por um turbilhão de emoções, você fica sensível. O homem não, o homem ele vai se deparar com essas situações quando ele de fato tá lá fora ou tá em um conflito, seja com a família, seja em um conflito em alguma situação de trabalho e tudo mais. Então, de fato, pode ser, sim, que as mulheres consigam desenvolver a inteligência emocional por causa desse exercício mensal, que o homem não tem, né? E também tem aquilo, né, Manu? A gente sempre fica assim pensando, né? Às vezes, não sei se vocês pensam também, meninas, mas assim, do tipo, nossa, daí você vê uma pessoa, né? Uma mulher assim. E ela vai e fala super naturalmente, e ela tem uma inteligência emocional que você fala, meu Deus do céu, como que essa pessoa consegue ser assim? Aí eu falo, gente, será que essa pessoa não passa também por momentos assim de tipo de questões emocionais que mudam? A inteligência emocional dela é 100% assim? Será que existe isso? Não sei, viu? Olha, as pessoas que eu conheci com maior inteligência emocional são as pessoas que passaram pelas situações mais complicadas, né, histórias de vida muito complicadas. E elas se fortalecem por meio dessas experiências e até mesmo por ter que aprender a lidar com elas, né? Enfim, e conseguir entender o que de fato é uma situação, o que de fato vai me tirar do meu eixo
E por que eu preciso sair do eixo, né, para resolver uma situação? Então, eu acho que eu sinceramente eu acho que a inteligência emocional ela é o nosso livre-arbítrio. Ela é a nossa forma de entender que sem o interlocutor, a informação, a situação, ela simplesmente é. Sou eu que vou dar formato para essa informação ou essa situação. E como eu quero lidar com isso, né? O que eu quero que essa situação me traga ou o que eu quero obter a partir disso. Porque no fim das contas, quem vai lidar com isso a curto, a médio, a longo prazo sou eu. Sim, Então, sim. E aí você tem que pensar direitinho, né? Porque, claro, é na consequência desse seu ato. Então, principalmente eu acho que hoje em dia, em mídias sociais e tal, assim, tudo que você fala é visto, então você tem que tomar cuidado também com as coisas que você. Não necessariamente tomar cuidado, mas assim, você vai ser visto, então você tem que saber que uma consequência pode ser gerada. E aí é que daí entra em outros temas assim que são tão polêmicos, né? Porque são os resultados das consequências. E aí, tipo assim, você aí vem, nossa, eu já começo a viajar com várias coisas do tipo, porque para um sim, o resultado é assim, para outros não. E né? Então, tipo, são mil coisas que envolvem aí a inteligência emocional. Mas assim, eu entendo que essa questão e essa conversa hoje que a gente teve pôde trazer bastante informação que a gente não conhecia, eu pelo menos não conhecia da inteligência emocional, e foi muito produtiva no sentido da gente poder pensar e agir e não deixar que o cérebro sequestre as nossas amígdalas, isso é importante, entendeu? Então, sempre que acontecer alguma coisa, ó, não deixa o cérebro sequestrar as suas amígdalas, que tudo vai sair bem, entendeu? na verdade, são as amígdalas que sequestram o cérebro. Ah, as amígdalas sequestram o cérebro? Sério. Ah, entendi. Mas que legal, Cris, que nem, enfim, a gente consegue, depois no futuro, se vocês quiserem, a gente consegue falar sobre cada competência, os exercícios que podem ser feitos, né? Como identificar, de repente, eu consigo refletir consequências? Então, se eu sou uma pessoa assim, assim, assado, eu não sou uma pessoa que reflito muito. Agora, se eu ajo dessa forma, de repente eu tenho como é que fala? Uma predisposição a refletir mais. Enfim, Muito tem legal. tanta coisa que dá para explorar tanto, Dá. dá para fazer muito exercício nesse sentido. Vamos fazer depois um podcast prático, né? Aula prática de inteligência emocional. Muito Total. bom. Não pode ser naqueles dias, a gente tem que ver quando todo mundo estiver bem, porque senão aqui ninguém passa. Ninguém passa mesmo. Boa, Ana. É que a gente quer usar exemplos positivos e negativos. Isso. Dá uma realidade também pra galera, né? Também. Gente, Malu, muito obrigada. Foi um prazerzaço, assim, ter você aqui com a gente. Obrigada de coração. Um beijo. Valeu, obrigadão, Malu. Obrigada, gente. Muito bom. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Um beijinho. Obrigada. Beijos. Tchau. Peraí, Malu, eu vou